Boa noite, gente, tudo bem? Então, vamos dar continuidade na nossa aula, que vai ser uma aula bem breve até, mas a gente vai fechar então o tema de vitaminas, os ácidos nucleicos, e aí a gente vai ver como todos esses temas que a gente estudou até agora pode ser cobrado no vestibular, tá? Posteriormente, mando uma listinha de exercícios para fechar essa parte e a gente dá continuidade nas atividades. Então, o tema de agora vai ser sobre as vitaminas, tá? As vitaminas, ele é um grupo bem heterogêneo de substâncias. Então, ao contrário, por exemplo, dos açúcares, elas não vão ter uma estrutura similar ou a função similar, tá? É um grupo de substâncias bem variadas, bem diversas e que elas estão agrupadas ali por conta das características delas que são similares, tá? Mas a sua estrutura química e a sua função ou sua funcionalidade dentro do nosso corpo vai ser as mais variáveis possíveis, tá? Quais são as características que vai permitir que a gente agrupe essas substâncias como vitaminas? São moléculas pequenas, tá? Então, por exemplo, ao contrário das proteínas ou de alguns polipeptídeos, aliás, são alguns glicídios, açúcares, elas vão ser pequenas, elas não vão ser sintetizadas nos organismos, tomando como referência a gente, tá? Nós, seres humanos, não vamos produzir as vitaminas, a gente precisa obter ela através da alimentação e, convenhamos também, aí vem já a terceira característica, que a gente precisa delas em quantidades reduzidas ou em pequenas quantidades. Eles não entram, por exemplo, como os macronutrientes, que são aqueles nutrientes que a gente precisa em muita quantidade para que o nosso corpo funcione bem durante o dia todo, tá? As vitaminas a gente só vai precisar de pequenas porções para que dê certo a nossa saúde, ter uma alimentação saudável. Por que, que ela tem essa necessidade de pequena quantidade? Porque essas vitaminas, elas vão estar sempre correlacionadas com algumas reações químicas ou até com algumas enzimas que funcionam no nosso corpo. E se você não tem essa vitamina, essas enzimas elas não vão funcionar, tá? Aí a gente mata a nossa quarta característica. E depois a quinta característica é que as vitaminas elas não são utilizadas nem para formar estruturas celulares e também nem para ser fonte de energia. Elas não vão ser convertidas ou ser utilizadas para a produção de ATPs. Então, a gente juntando essas 5 características, a gente vai ter o que vai definir esse grupo. Como que surgiu o estudo das vitaminas? Nesse estudo, elas começaram a ser estudadas bem tempo atrás, na época das grandes navegações, que eles perceberam que muitos marinheiros acabavam morrendo ou tendo o mesmo quadro clínico quando eles ficavam muito tempo em alto mar, que era um quadro que acabou ficando conhecido como escorbuto. Eles apresentavam sangramento, principalmente nas gengivas, apresentavam fraqueza e, em alguns casos mais graves, levava até a morte. Porém, quando eles retornavam do alto mar, em questão de dias, passando em terra firme, se alimentando, comendo legumes e tudo mais, eles percebiam que a saúde desses marinheiros voltavam 100%. E aí eles começaram a pesquisar e perceberam que o escorbuto, na verdade, ele é causado pela deficiência do ácido ascórbico, que nada mais é do que a gente chama, que nada mais é do que a gente chama de vitamina C, tá? E aí teve alguns países, inclusive, que colocaram lei que os marinheiros eles eram obrigados a levar laranja, limões, enfim, frutas cítricas e inserir isso na dieta, porque antes deles descobrirem a função da vitamina C e essa relação dela com o escorbuto, a dieta dos marinheiros era sempre de biscoito e de carne seca. Então, é praticamente uma dieta pobre em legumes, frutas e tudo mais. Tem outra doença que também é associada a vitaminas, que é a beriberi, e ela vai vir no caso do Japão, tá? É mais os países asiáticos, mas a história é bem similar ao escorbuto. E ela também está relacionada com a deficiência de vitaminas. Os tipos de vitamina, a gente pode classificar elas como lipossolúveis e hidrossolúveis.
Lipo vai lembrar dos nossos lipídios e hidrossolúveis vai lembrar de hidro, de água, tá? Então, o que vai ser isso? As lipossolúveis são vitaminas que elas vão ser dissolvidas em gorduras, então a gente já pode crer que elas são apolares. E as nossas hidrossolúveis são aquelas vitaminas polares, então elas vão ter uma grande afinidade com as moléculas de água e, consequentemente, elas vão ser dissolvidas em água. Outras características que a gente ainda pode colocar nesse grupo. As lipossolúveis, elas vão ser armazenadas, principalmente no nosso tecido adiposo, então a gente não vai ter tanta necessidade de estar sempre procurando ela na nossa alimentação. Já as hidrossolúveis, que são as vitaminas do complexo B e as vitaminas C, a gente precisa estar sempre repondo, tá? Porque o nosso corpo não armazena grande quantidade e elas são rapidamente consumidas. Já as lipossolúveis, o que a gente tem de exemplo? Vitamina A, vitamina D, E a vitamina K, tá? Com relação a essa obtenção que vem através da alimentação, a gente precisa tomar muito cuidado que se o nosso principal objetivo de uma refeição é obter as vitaminas do nutriente, a gente não vai poder processar muito esse ingrediente. Porque, assim como as proteínas, quando você aplica um calor, você desnatura ela. As vitaminas, você passa por um processo similar, onde você destrói ela. Então, se você pega, sei lá, vamos colocar, por exemplo, compota, que você pega ali a polpa, seja do morango, de uma framboesa, e você vai cozinhar essa polpa junto com açúcar. Consequentemente, o calor de você cozinhar isso vai destruir bastante das vitaminas ali, tá? Outro meio de você destruir essas vitaminas, você expor elas ao oxigênio. Você vai passar elas por uma reação de oxidação e, consequentemente, você destrói a sua vitamina. Você vai estar se alimentando? Beleza, você vai. Porém, o valor nutricional desse ingrediente processado ou que passou por uma temperatura alta, ele vai ser um valor ele vai ter um valor nutricional diminuído, tá? Então, se o seu foco é sempre vitamina, o quanto mais natural você conseguir se alimentar, melhor vai ser, tá? Aqui a gente vai ter uma tabela. Essa tabela ela é um pouco gigantesca, tá? Inclusive eu acho que aqui no vídeo não vai dar pra ver os pormenores. Porém, a gente tem as colunas. São 2, 4, 6 colunas. A primeira coluna é a coluna das vitaminas. Então eu tenho discriminado aqui todos os tipos de vitaminas. A segunda é a solubilidade, se ela é hidrossolúvel ou lipossolúvel, tá? Então aqui você já tem todo o complexo de vitamina B, que vai da B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 e B12. E depois a gente vai ter a vitamina C, que também é hidrossolúvel, e as demais são lipossolúveis. Vitamina A, D, E e K, como a gente já falou. A terceira coluna são as funções. Então aqui a gente vai discriminar o que cada vitamina atua dentro do nosso corpo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a vitamina B6. A vitamina B6, ela vai atuar na assimilação de proteínas e gorduras, melhora os sintomas da TPM e previne doenças nervosas e infecção de pele. Então, essa é a função da B6 no nosso corpo. Se a gente for para a seguinte tabela, a seguinte coluna, ainda na B6, a gente vai ter a deficiência dela. Então, uma pessoa que não se alimenta da vitamina B6 ou tem alguma deficiência para absorver ela no corpo, ela vai ter uma anemia neuropática periférica. Anemia é aquela falta de oxigenação, tá? Aquela fraqueza. Se ela é neuropática e é periférica, significa que ela vai atuar dentro do sistema nervoso e no sistema nervoso periférico. Então, não é o sistema nervoso central. É o periférico, que é o que irradia para o corpo, principalmente para os membros. Consequentemente, essa pessoa pode ter algum problema neurológico grave conforme for passando o tempo. Outras coisas, vamos pegar a vitamina C. Qual que é a deficiência que a gente já acabou de falar? Escorbuto, tá? Então, na quarta coluna, a gente vai ter a deficiência das vitaminas. Aí você vai lendo uma por uma, vai lendo. Se tiver dúvida, me pergunta, dá um Google, enfim. A gente
tá aqui para sanar vocês, tá? Quinta coluna, o excesso. Se na quarta era a deficiência, ou seja, o que acontece com o seu corpo quando você não se alimenta dessa vitamina, desculpa, o excesso dessa vitamina no seu corpo também pode trazer consequências negativas, tá? Então vamos, por exemplo, pegar a vitamina C, que todo mundo fala que é ótimo e excelente. O excesso da vitamina C vai causar cálculo renal ou o que a gente chama também de litiase, tá? São dois sinônimos para a mesma coisa. Cálculo renal nada mais é do que pedras no rim, tá? Então, a deficiência dessa vitamina é maléfica pra gente e o excesso, que é um quadro que a gente chama de vitaminose, também pode ser maligno, tá? Vamos colocar, não maligno, mas prejudicial. E a última coluna aqui são as fontes alimentares, tá? Aí a gente vai ter os principais ingredientes, os principais alimentos que a gente encontra determinadas vitaminas. Preciso chamar a atenção, não por uma curiosidade, mas uma coisa que é muito difundida a respeito da vitamina D. É muito comum você ver as pessoas tomando sol e postando vitamina D ou dose diária de vitamina D. Lembra que a gente não produz vitaminas. Qual é a relação, então, da vitamina D com a insolação? Você tomar sol vai fazer ou vai acarretar na absorção da vitamina D pelas nossas células, tá? Mas se vocês olharem aqui nessa tabelinha, a vitamina D ela vai ser encontrada em peixes, ovos, fígado e cogumelos. Então, não é a energia solar que vai induzir o nosso corpo a produzir esse tipo de vitamina. A gente obtém também pela alimentação, mas quando você se expõe aos raios solares, consequentemente você absorve essa vitamina que estaria ali na sua matriz celular, ou seja, no espaço de fora da célula, tá? Com isso a gente mata vitaminas e vamos então para os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, como a gente já falou nas primeiras aulas presenciais, inclusive eu tô com saudade, gente, elas são as moléculas responsáveis por transmitir a nossa informação genética, responsáveis por coordenar toda a nossa síntese proteica, o funcionamento metabólico, o funcionamento do nosso corpo, enfim. Tudo que a gente é por conta desses bichinhos, tá? Dos ácidos nucleicos. A gente vai ter 5 tipos de ácidos nucleicos, que é a citosina, a guanina, a adenina e a timina. Esses 4, eles vão ser encontrados no DNA. E aí, quando a gente fala da segunda molécula de código genético, que é o RNA, a gente não vai ter esses 4. A gente vai trocar a timina pela uracila, tá? Vamos ter 4 tipos de base de novo, porém a gente trocou a timina pela uracila. Assim fica fácil eu saber. Quando é DNA, eu vou ter timina. Quando é RNA, eu tenho a uracila. Tem outro meio de saber? Tem. A quantidade de fitas, tá? O DNA, ele é um modelo de dupla hélice. Então vão ser 2 fitas de DNA e elas vão se enrolando, como se fosse uma dupla hélice mesmo, como vocês podem ver aqui no esquema. O RNA, ele é uma fita simples. Então ele não vai ser 2 fitas enroladas, é sempre uma só, tá? Então, tanto pela estrutura dele ou pela composição, você consegue saber se é DNA ou RNA. Agora, com relação a essas bases nitrogenadas, que a gente pode chamar elas assim, elas vão seguir uma lei, que é uma lei de ligação ou de bases complementares. Como a gente vai falar de DNA agora, a gente vai sempre pensar que é uma fita dupla, então são 2 fitas, e elas vêm se ligando. Elas se ligam e elas entram naquele modelo de hélice por conta de compactação para elas se enrolar. Como que vai ser essa ligação das 2 fitas? Elas vão respeitar uma regra. Então, a adenina sempre vai se conectar com uma timina. A citosina sempre vai se conectar com a guanina. Pode acontecer algum caso de adenina se conectar com uma citosina? Talvez. Só que isso é uma mutação grave,
pode causar inúmeros problemas, pode, por exemplo, um câncer, tá? Ou até a morte do indivíduo, se a gente vai falando do desenvolvimento dele. Então, qual é a regra biológica nossa? Não nossa, mas de todos os seres vivos que existem aqui no planeta Terra. Adenina sempre se conecta com timina, citosina sempre com guanina. Então, basicamente, a gente vai ter isso aqui, ó. Vou fazer um esquema. É o que a gente chama de ATCG. Basicamente, isso aqui, tá? Adenina sempre se conecta com a timina e citosina sempre com a guanina. No caso do RNA, qual seria a questão? Isso daqui vai se conectar? Não, porque o DNA não é fita dupla. Mas daqui a pouco a gente fala sobre como se forma o DNA. Aí vocês vão ver que essa regra, ela volta a funcionar, tá? Por enquanto, guardem isso. É sempre pares de base. Principais diferenças, então, entre o DNA e o RNA. O DNA, duas cadeias de nucleotídeos, ou seja, duas fitas, vai ter as seguintes bases: adenina, timina, citosina e guanina. Destaque para timina, porque é só o DNA que tem. A pentose, ou seja, o açúcar dessa molécula, é uma desoxirribose, por isso, inclusive, que o nome do DNA é ácido desoxirribonucleico. E a forma tridimensional que ela forma é a forma de dupla hélice. Já no caso do RNA, ela só vai ter uma única cadeia de nucleotídeos, ou seja, uma única fita. Vai ter as seguintes bases: a adenina, a uracila, citosina e guanina. Destaque para a uracila, que vai substituir quem? Isso, substitui a timina. A pentose do RNA é uma ribose, por isso que a gente chama o RNA de ácido ribonucleico, tá? Por conta da ribose. E, por ser uma fita simples, pode ter inúmeras configurações tridimensionais, tá? Agora, com relação à molécula de RNA, como que ela é formada? Imagina que a gente vai ter o DNA carrega o nosso código genético e é através dele que vai ser expressado nossas proteínas. Para essa proteína surgir, tem um passo intermediário, que é o RNA. O RNA ele vai ser feito através do DNA, tá? Então ele é como se fosse uma cópia do nosso DNA. Depois ele vai ser lido, e essa leitura dele que vai surgir ou vai ser construída a nossa proteína. Por isso que a gente fala que o DNA nosso, ele carrega o código de informação que controla o nosso corpo. Porque realmente, como ele leva essas bases, esse A, G, C e T, é como se fosse um código, e aí quando esse código é lido, ele vai ser transformado numa proteína. E aí essa proteína vai atuar no nosso corpo. Como a gente já falou na aula anterior, as proteínas elas têm funções enzimáticas, elas podem ser proteínas estruturais, então isso representa o funcionamento do nosso corpo. E quem forma as proteínas? Nosso DNA, tá? Aqui tem um esqueminha no slide de DNA passa para o RNA, ou é feito o RNA, é o processo que a gente chama de transcrição. E quando o RNA é lido e forma a proteína, a gente chama de tradução, tá? Eu tenho um esquema melhor que eu acabei desenhando para esquematizar isso. Aqui de imediato, a gente vai ter a fita de dupla hélice do DNA, tá? O que vai acontecer com essa fita? Como ela tá toda enroladinha, ela vai precisar se abrir. Então aqui a gente abre algumas voltas desse DNA. Essas ligações, elas são rompidas, percebam que aqui elas estão inteiras, estão conectadas. Pode ser uma adenina com uma timina, uma guanina com citosina e por aí vai. Aqui elas se rompem para poder abrir essa dupla hélice. E vai vir algumas proteínas aqui e elas vão começar a formar o nosso RNA, que é essa fita azul aqui, tá? Esse RNA ele vai ser formado com base na nossa fita de DNA.
Mais para frente, quando a gente termina nosso processo de transcrição, a gente fecha de novo a nossa dupla hélice, tem o nosso DNA, e aí a gente tem uma fita de RNA pendente aqui solta. Isso tudo acontece dentro do núcleo da célula. Esse RNA ele vai ser mandado para o citossol, que é fora do núcleo, continua dentro da célula, tá? Aula que vem a gente já começa a falar disso. E aí ele vai se conectar com uma outra molécula, que é esse pontinho preto, que chama ribossomo. Qual que é o papel do ribossomo? Ele vai passar por essa fita de RNA, ele vai lendo o código genético desse RNA e, consequentemente, a cada 3 letrinhas, ou seja, um AAC, AT não, né? AUG, AUC, AAA, enfim, a cada 3 bases nitrogenadas, ele vai entender que é um aminoácido. Lembra aquela tabela dos 20 aminoácidos? Então, consequentemente, ele vai entender toda essa sequência de RNA, vai decifrar ela e conforme ele avança, ele vai colocando o aminoácido aqui, nesse colar de contas. Lembra a nossa estrutura primária da proteína? Que era uma fileira de aminoácidos, depois ela começa a se enrolar, modelo secundário, depois ela vai para o modelo terciário e, se necessário, modelo quaternário. Aqui, nessa formação de proteína, a gente tem o nosso modelo primário dela, tá? Esse processo, qual que é o nome? É a tradução. Então, a transcrição, a gente tem a formação do RNA a partir do molde, que é uma fita de DNA, e depois a tradução, a gente vai ter essa leitura do RNA feita por um ribossomo e que vai terminar, ou vai ter como consequência, a produção da nossa proteína feita à base de aminoácidos, tá? Outra coisinha que eu esqueci de comentar com vocês a respeito do DNA. O DNA, ele tem um sentido que a gente vai falar que é o 5 linha, 3 linha, tá? Vou voltar aqui pro slide que tem a ligação deles. Nesse slide aqui de bases complementares, a gente vai ter a base nitrogenada. Se a gente for pegar essa timina aqui em cima, vocês vão ter a parte central da molécula, que é essa mais escura, que é a nossa pentose. Em vermelho, a gente vai ter a nossa base nitrogenada. E em cima aqui, que é esse P com 4 Os, é o nosso grupo fosfato. Então, um ácido nucleico, basicamente, ele é feito da base nitrogenada, um açúcar e o grupo fosfato. Esse açúcar, ele tem 5 carbonos. É uma pentose. E aí, vocês vão perceber que um ácido nucleico se conecta com um outro. E quando a gente vai, agora utilizando química orgânica, numerar esses átomos de carbono, a gente vai ter a seguinte colocação. A gente vai ter o carbono 1, 2, o 3, 4 e o 5 aqui em cima. Se vocês perceberem a ligação, agora esquece o slide, essa ligação vai ser sempre do carbono 5 linha, ou o quinto carbono, com o terceiro carbono, tá? Então, se vocês já se depararam com aquela frase de que o segredo da vida, ou o sentido da vida é 5 linha, 3 linha, ela está se referindo, é uma piada biológica, que ela está se referindo a isso daqui, a como a nossa fita de DNA se forma. Ela vai ser sempre no sentido 5 linha, 3 linha. 5 linha, 3 linha. E aí, quando a gente tem, por exemplo, a nossa molécula de RNA sendo feita, ela também vai seguir esse sentido de 5 linha, 3 linha, tá? Então aqui a gente sabe que ela começou pelo 5 linha, e aqui no finalzinho dela, obviamente, é o carbono de 3 linha, tá? Aí a outra, se uma tá indo no sentido 5 linha, 3 linha, a outra fita, obviamente, tá indo no sentido oposto, 3 linha, 5 linha, tá? E aí, obviamente, ela
não vai ser tão utilizada principalmente para síntese de RNA, tá? Mais pra frente a gente fala como que se dá a formação dela na duplicação de DNA, que é quando a célula precisa duplicar as duas fitas. Qual que é a diferença de quando ela precisa duplicar duas fitas para quando ela vai fazer RNA? O RNA a gente só faz uma. A gente não faz uma cópia do DNA. A gente faz uma, como se fosse metade dele, tá? Que é uma fita de RNA. Por isso que a gente não usa as duas, a gente só usa uma. Bom, dito isso, como que isso pode ser cobrado nos vestibulares? Então a gente vai ter agora a parte de aplicação dos conhecimentos. Tem algumas questões que eu peguei do livro e algumas outras eu fui pegar do vestibular da Unesp, tá? Então essa primeira aqui, o rompimento das ligações peptídeas de uma proteína ocasiona a liberação de... Retorna na aula lá, lembra qual é a constituição da proteína. E a gente vai ter a alternativa correta. Alternativa A, seus aminoácidos constituintes. B, seus monossacarídeos. C, seus nucleotídeos. D, ácidos graxos e glicerol. Se a gente está falando de proteína, a gente está falando de uma macromolécula formada de aminoácidos. Então, alternativa A, tá? Aqui tem um esqueminha, onde vai ter, só para vocês se lembrarem, os aminoácidos, depois eles são reorganizados num colar de contas, e consequentemente formam a nossa proteína, tá? Agora aqui, que modelo está sendo representado na imagem abaixo? Explique e descreva sua importância. Você percebe que tem um montinho roxo, que se conecta com o montinho verde. A hora que eles se encaixam, e o roxo ele é partido e forma um pedacinho vermelho e um pedaço azul. Basicamente, se vocês lembrarem novamente das aulas de proteína, a gente vai lembrar que tem proteínas que possuem a função enzimática. E é isso que a gente está vendo. A gente está vendo um modelo chave fechadora, onde as proteínas têm a capacidade de atuar como enzimas de quebra. E elas vão separar esse substrato. Aí ele separa e ele quebra esse substrato em subunidades. Qual é a importância? A importância é que essa enzima ela reduz o gasto energético e, consequentemente, amplia a velocidade dessa reação e o benefício, por exemplo, o benefício energético ou a produção de energia que vai causar esse tipo de reação, tá? Vamos passar agora para a parte da Unesp. Aqui. No interior de uma célula mantida a 40 graus, ocorreu uma reação bioquímica enzimática exotérmica. O gráfico 1, esse de cima, mostra a energia de ativação envolvida no processo. E o gráfico 2 mostra a atividade da enzima que participa dessa reação, em relação à variação da temperatura. Se essa reação bioquímica ocorre com a célula mantida a 36 graus, a energia de ativação indicada no gráfico 1 e a velocidade da reação será, respectivamente... Então, só para resumir tudo, esse gráfico, ele vai mostrar, aliás, o gráfico 1 vai mostrar o que acontece com a energia de ativação da célula, e o gráfico 2 mostra qual é o pH, aliás, a temperatura ideal para essa célula funcionar. Bom, então agora analisando o gráfico 1, que é o gráfico da energia. A gente tem ali o pico de consumo de energia e se a gente estende o tempo dessa reação, essa energia começa a diminuir. E se a gente encurta o tempo dessa reação, essa energia também diminui, tá? Então agora a gente precisa descobrir se essa reação com 36 graus ela vai ser mais curta ou ela vai ser mais rápida, para descobrir como que funciona essa energia. Então a gente vai para o gráfico 2 e vai analisar aqui a atividade da enzima. Com 40 graus, dá para perceber ali embaixo que ela não está bem reduzida essa atividade. E aí quando a gente avança para 36 graus, você tem o ápice de atividade, ou seja, essa velocidade da reação ela é a mais rápida, a velocidade da reação é rápida, é maior, e o tempo da reação é menor. Se é muito rápido, você demora menos tempo, tá? Então,
o segundo item que a gente precisa responder. O primeiro item é a energia de ativação e a segunda é a velocidade. A velocidade da reação ela vai ser maior. Agora, a energia, se a gente aumenta a velocidade, diminui o tempo, consequentemente, a nossa energia tende ao quê? O gasto energético vai ficar menor. Então, aí a gente chega na nossa alternativa D, que vai ser menor e maior. E aí a gente mata a questão, tá? Agora, essa segunda. A figura mostra duas propriedades da molécula de água, fundamentadas na polaridade da molécula e na ocorrência de pontes de hidrogênio. Essas duas propriedades da molécula de água são essenciais para o fluxo de... Que propriedades são essas? Aqui no esquema ele já dá, que é a adesão e a coesão. Coesão, só para vocês lembrarem, é quando uma molécula se conecta com outra molécula de água. E a adesão é quando a molécula de água se conecta com uma outra substância. Aí, no caso, pode ser a parede ou uma superfície, tá? Onde que pode acontecer ou onde que é importante que essas duas propriedades funcionem? Alternativa A seiva bruta no interior dos vasos xilêmicos em plantas. B. Sangue dos vasos no sistema circulatório. C. Água no interior do intestino delgado. D. Urina no interior da uretra. E E. Seiva elaborada no interior dos vasos floemáticos em plantas. Eu não tenho certeza se vocês já viram com a Karina a questão dos vegetais, como é a estrutura de xilema e floema, ou se vocês estão relembrados do ensino médio. Mas, então, por conta disso, a gente vai por exclusão, tá? Seiva bruta no interior dos vasos xilemáticos em plantas. Quando a gente fala de planta, a gente tem a seiva bruta e a seiva elaborada. Seiva bruta dá a entender que é um negócio rústico, que não foi trabalhado ainda, tá? A seiva elaborada já parece que ela foi trabalhada, ela foi produzida. Então, dá para entender que a seiva bruta é aquele material que está indo para ser trabalhado, e a elaborada, ela já foi feita, ela já foi produzida, e ela vai ser distribuída para a planta. Então, a alternativa A tem um pouco de sentido. Se ela está indo para ser trabalhada, e aonde acontece a fotossíntese na planta é na folha, então ela vai sair da raiz, vai ter que subir a árvore toda para chegar na folha. Faz sentido a alternativa A. Alternativa B. Sangue dos vasos no sistema circulatório. No nosso sistema circulatório a gente tem o coração. E esse coração é um músculo e ele fica bombeando sangue. Se ele bombeia sangue, os nossos líquidos, eles não estão circulando ali de boa, tá? Tem alguma coisa empurrando ele. Então, consequentemente, não é por conta dessa função de coesão e adesão da água. Agora C. Água no interior do intestino delgado. Intestino delgado, musculatura lisa, produz movimentos peristálticos, que é aquele movimento onde ele contrai e relaxa para ele empurrar esse bolo alimentar. Consequentemente, esse movimento da água, essas propriedades não estão fluindo ali. Urina no interior da uretra. Mesma coisa, tá? A uretra a gente tem os esfíncter, que vão controlar a abertura e a saída da urina, então são músculos. Então, esquece essas propriedades. E aí, seiva elaborada no interior das plantas. Como a explicação anterior, a seiva elaborada ela vai sair das folhas e vai ser distribuída para o resto da planta. Então, se ela está saindo de cima, ela vai ter a gravidade que vai, consequentemente, puxar ela para baixo. E aí a gente chega na alternativa A, que realmente é a seiva bruta do interior dos vasos xilemáticos, que nada mais é do que como a água sai da raiz e escala todos esses xilema, que são micros canudinhos da planta, e vai chegar até a sua copa, tá? A gente tem um esquema disso quando a gente falou das propriedades de água há umas 3, 4 aulas atrás. E por último, essa daqui que eu acho que foi da Unesp de 2017 a 2016. Nas células ocorrem reações químicas para a síntese de moléculas orgânicas necessárias à própria célula e ao organismo. A figura mostra a reação química de formação de uma estrutura molecular maior a partir da união de 3 outras moléculas menores.
Esta reação química ocorre no interior da célula durante a alternativa A, formação dos nucleótidos, B, tradução do RNA mensageiro, C, transformação dos triglicerídeos, D, transcrição do DNA ou E, síntese de polissacarídeos. Então, quando a gente vai analisar essa figura, a gente vai perceber que a gente tem 3 subitens aqui em cima. Por desidratação, ou seja, pela saída de água, a gente vai ter a ligação desse terceiro com essa dupla que já foi formada. Se a gente for analisar essas estruturas, a gente vai ter uma ligação peptídea aí. Peptídeo já lembra o quê? Os aminoácidos, já lembra proteína. Pode ser que você tenha pensado na alternativa E, que é a síntese de polissacarídeos. Só que você precisa lembrar que a ligação que forma eles é a ligação glicopeptídea, tá? Essa ligação peptídea, ela é a de proteína. Outro jeito de você matar essa questão. Se você olhar para a estrutura desses 3 itens, você vai perceber que ele tem um carbono central, um grupo carboxila, um grupo amina e depois o grupo radical, que muda em cima. Se vocês lembrarem da aula de proteína, é essa estrutura, o radical que muda, o carbono central, o carboxila e o grupo amina sempre presente, tá? Então, o que a gente está vendo? 3 aminoácidos sendo colocados um do lado do outro, sendo associados ou ligados eles. É o processo de formação de proteína. Como que as proteínas se formam? Tradução do RNA mensageiro, tá? Aí, lembra disso aqui, ó. Quando o nosso RNA mensageiro é lido pelo ribossomo e ele vai conectando os aminoácidos para formar a proteína. Essa conexão, basicamente, é o que esse exercício está mostrando para a gente, tá? Então, a resposta correta dessa questão é a alternativa B, tradução do RNA mensageiro, tá? A gente fica por aqui, então. Essa foi a nossa aula. Tem alguns exercícios a mais que eu coloquei dentro do slide. Resolvam eles, qualquer dúvida eu estou à disposição, qualquer momento, qualquer hora que vocês assistirem a aula. E eu espero que logo logo a gente volte com as aulas presenciais, tá? Abraços, bons estudos e fiquem em casa, tá? Por favor.